Bom dia a todos. Meu nome é César. Eu vou estar apresentando a dissertação Sistema de Túnel de Vento aplicado no modelo de depressão dinâmica, sob orientação do professor Dr. Walter de Salcedo. Aqui está o sumário da apresentação. Vou começar com a introdução e contextualização, depois vou passar para os objetivos do presente trabalho, os materiais e métodos utilizados, então os resultados de discussões, as conclusões e as publicações que foram desenvolvidas no trabalho. A introdução e contextualização. Técnicas tradicionais de medição de pressão, elas se utilizam de matriz de sensores cujo possuem baixa resolução espacial e os sensores são distribuídos de forma discreta, ou seja, no corpo que está medindo, os sensores estão espaçados, eles só medem no ponto onde ocorre o sensor, onde o sensor está alocado. E tem outro custo para dar infraestrutura de fiação que deve ser instalada. Para contrapor essa técnica, surgiu medições por uma tinta sensível à pressão, com uma técnica conhecida como PSV, Pressure Sensitive Paint, cujos estudos foram iniciados na União Soviética no final da década de 70 e desde então desenvolvidos em laboratórios americanos e europeus. E o PSP, ele funciona como um dispositivo sensor no corpo, onde ele vai verificar a quantidade, ele vai medir a pressão parcial do oxigênio sobre o corpo, pressão parcial do oxigênio sobre o corpo, onde ele vai dar os pontos de maior e menor pressão no filme. Atualmente, é uma técnica que vem sendo empregada nos últimos 20 anos já, em diversos laboratórios, principalmente na NASA. E recentemente surgiu uma nova técnica que é o PSP, que é Unstable Pressure Sensitive Paint, para quando tem variações muito rápidas de pressão que as técnicas tradicionais elas não captam. E além disso, a tinta, a molécula que vem sendo mais trabalhada nos últimos 20 anos é pirene e rutênio. Como funciona o estado? Então, aqui está um modelo de supressão da fotoluminescência, que ela é para medir a pressão dinâmica que utilizamos a supressão de fotoluminescência. Ou seja, quanto maior a pressão no corpo, menor a luminescência. No caso do presente trabalho, nós estaremos utilizando a molécula altetil perfil de platina, que ainda não houve trabalhos em testes dinâmicos com essa molécula. No caso aqui nós temos o filme dopado com moléculas fluorescentes. Aí existe uma fonte de excitação externa. Essa excitação ela faz com que as moléculas os elétrons dessa molécula vão para estados superiores e quando retornar elas no seu estado fundamental elas emitem um comprimento de onda. Então aqui ele vai num comprimento de onda, ela retorna em outro comprimento de onda. E essa intensidade ela depende do quê? Ela depende da quantidade de oxigênio no corpo, ou seja, a pressão no corpo. Quanto maior a quantidade de oxigênio, mais próximas as moléculas de oxigênio vão estar, menor vai ser a luminescência. Quanto maior o espaço entre as moléculas de oxigênio, maior vai ser a intensidade. Aqui nós temos um modelo do estado da molécula, descrito no diagrama de Jablonski, onde a molécula é excitada em seu estado fundamental. Seus elétrons elas vão para um nível superior e elas tendem a retornar para o seu estado fundamental. As moléculas mais tradicionais, elas quando no retorno do seu estado fundamental, elas emitem a fluorescência.
No caso da molécula que nós estamos utilizando, quando ela é excitada, ela vai para o estado singleto superior, e quando ela retorna para o seu estado natural, antes de retornar para o estado natural, ela se recombina e vira ela vai para o estado tripleto. Aí ela vai ter um tempo de vida maior. Aí ela vai emitir a fosforescência nesse retorno. Porém, quando houver moléculas de oxigênio, haverá a supressão da fotoluminescência, porque elas vão se recombinar com as moléculas, poderá haver trocas de elétrons entre as moléculas, e elas vão retornar para o seu estado fundamental sem a emissão de luminescência. Então ela é um retorno não sem radiação, não radioativo. Para uso dessa molécula em modelos aerodinâmicos, o que nós temos? Principalmente alguns testes tradicionais que são empregados em ambientes com pressão e temperatura controladas. Dois métodos utilizados para a medida da pressão parcial sobre o corpo é por intensidade e por tempo de vida da molécula. Por intensidade, você capta uma imagem da molécula, excita ela, capta uma imagem da molécula com uma situação estável num ambiente que não tem fluxo de ar passando por ela. Posteriormente, você gera o fluxo, verifica no ponto que você quer tirar uma nova imagem e tira ela com o fluxo passando por ela. Depois você vai comparar as intensidades. Com essa comparação de intensidade, você vai ter a variação dos esforços sofridos pelo corpo depois de estar passando por esse fluxo de ar. Outro método é por tempo de vida. Agora aqui não é mais por intensidade. Ele verifica o tempo de vida da molécula. Então, existe a câmera especial que ela capta o tempo de decaimento da molécula. Então, ela tem um ΔT aqui que ela faz o cálculo e verifica qual que é a pressão parcial de acordo com o tempo de decaimento da molécula. Para que possamos efetuar esses testes, nós, como mencionei anteriormente, precisamos de um ambiente controlado. Para isso, é utilizado túnel de vento. É utilizado para medição de esforços. Qual é a função do túnel de vento? É utilizado para medição de esforços aerodinâmicos, os quais os objetos estão sujeitos. E podem ser construídos tanto em circuito aberto quanto em circuito fechado. Um modelo em circuito aberto, ele tem esse tipo de construção aqui, onde o sistema de ventilação é posto na saída do túnel e ele funciona como um grande exaustor. Esse túnel ele possui um baixo custo de construção, porém um alto custo de operação devido ao seu sistema de ventilação tentar sempre ser o máximo para manter a velocidade na sessão de teste, como vou tratar um pouco mais à frente. Em circuito fechado, ele possui grandes dimensões, porém ele tem alto custo de construção e baixo custo de operação. Por que baixo custo de operação? Como o sistema está recirculando aqui, eu só preciso manter o ventilador ligado ou aumentar a potência dele quando eu tenho perda de carga. E aqui está a seção de teste, onde o modelo é alocado, onde o modelo é alocado. Portanto, qual que é o objetivo do presente trabalho? É
o desenvolvimento de um túnel de vento em circuito aberto, principalmente devido aos custos de construção. Equipar o túnel com instrumentação de medição e controle para que possamos caracterizá-lo para os testes. Desenvolver um sistema de monitoramento e aquisição de dados para fazer o histórico de informações. E implementar a caracterização do modelo PSP através da técnica de intensidade. A técnica de intensidade devido à câmera que nós estamos utilizando. Agora nós entramos em materiais e métodos. O que nós vamos ter então, principalmente? O túnel de vento, o filme sensível à pressão, a fonte de excitação, que é uma fonte de excitação em 380 nanômetros, um filtro de 380 nanômetros para a fonte de excitação. Apesar da fonte de excitação estar no datasheet em cima de 380 nanômetros, ela ainda emite um pouco em cima do vermelho. O vermelho, que é os 640 nanômetros, que é a molécula que nós estamos utilizando, ela emite nesse movimento de onda. E para evitar que essa condensação ela contamine a amostra, foi utilizado o filtro 380 nanômetros. Isso foi determinado em testes experimentais. A câmera que nós estamos utilizando é uma câmera CMOS, e na maioria dos trabalhos que foram desenvolvidos foi em cima de câmera CCD, devido à sua resolução espacial. Porém, nos últimos anos, ela vem sendo bastante empregada também, já existem câmeras próprias para PSP em formato CMOS, um sensor CMOS. E o filtro que é acoplado na 640 nanômetros, é acoplado na câmera. Para que possamos determinar a construção do túnel, foi utilizado um software de simulação, no caso o Console Multiphysics, no formato quadrado e cilíndrico, ok? Então foi utilizado esses dois sistemas aqui para verificar qual seria o melhor custo para a construção, e as simulações foram efetuadas com um tipo de simulação de entrada, ou seja, qual que é a velocidade de entrada no túnel que vamos utilizar para que possamos ter velocidades altas na sessão de teste. Foi utilizado simulações em cima de 3 metros por segundo, que conseguimos em torno de 60 metros por segundo na sessão de teste, e 1,5 metro, que em torno de 120, 110 km por hora, que nós conseguimos, que são em torno de 30 metros por segundo na sessão de teste. Por que nós utilizamos essa velocidade? Devido ao sistema de ventilação, que ele não consegue atingir velocidades tão altas. O formato quadrado, de formatos com cantos retos que foi utilizado no túnel, ele tem 300 por 300 milímetros de diâmetro da seção de teste, enquanto o formato cilíndrico ele possui um com diâmetro de 200 milímetros e outro com diâmetro de 150 milímetros. O túnel com formato quadrado, aqui está a simulação dele. Podemos ver que aqui na seção de entrada do túnel, ele entra com velocidade baixa, no caso é em torno de 3 metros de 1,5 metro por segundo nesse teste aqui. Chegando aqui no túnel de contração, ele aumenta consideravelmente sua velocidade, que são medidas pelas leis de Bernoulli, e ele atinge velocidade de 14 metros por segundo. É uma velocidade muito baixa para ao que é proposto no trabalho. E no caso, você pode verificar que na região central, onde tem maior velocidade, e nas bordas é onde possui as menores velocidades. Então, as velocidades nas bordas elas diminuem também. Então, aqui já podemos verificar que é onde o modelo deve se concentrar, ser alocado. Aqui, nós temos a simulação com os túneis em formato cilíndrico, o de 200 milímetros, o 150 milímetros. A diferença de 200 para 150 foi pouca, mas aqui no 150 milímetros nós conseguimos velocidade em torno de 35 metros por segundo e aqui em torno de 30 metros por segundo.
Podemos verificar aqui que nós temos também o boundary layer. Verifique que em relação ao formato quadrado, ele aumentou um pouquinho a camada limite da velocidade dele aqui, porém na região central a alta velocidade. Da mesma forma, o túnel de 150 milímetros. Não foi feito com bits menores devido ao sistema de instrumentação que foi utilizado, que é limitado a 150 milímetros de tubulações. Portanto, para o túnel de vento, aqui está o projeto de construção do túnel de vento, em formato cilíndrico. Ele foi dobrado de toda forma de maneira manual, com chapas galvanizadas, utilizadas em calhas. Aqui está a seção de entrada, o túnel de contração, a seção de teste. A seção de teste é o local onde o modelo deve ser alocado. Aqui é o difusor. O difusor ele tem esse formato para diminuir a velocidade nessa região. E aqui é a câmara de ventilação, onde vai ficar recirculando. Ele possui essa medida aqui para ter um certo espaço para diminuir a velocidade. Aqui, na seção de teste, tem um comprimento de 445 milímetros para facilitar a alocação do modelo. E 445 milímetros é próximo do limite, segundo a literatura, para a construção de uma seção de teste, que ela depende do diâmetro. Tem que ser pelo menos 3 vezes o diâmetro da seção de teste. Portanto, como tendo formado o túnel, tendo o princípio de construção do túnel, nós precisamos do quê? De um diagrama para controle do túnel. Nós precisamos efetuar o controle da velocidade no interior do túnel. Para isso, foi montado um diagrama, um algoritmo, um diagrama de blocos, para efetuar o controle da velocidade no interior do túnel. Aqui nós temos o valor desejado, o set point do sistema, em relação ao valor de retorno do sinal e o erro. O controlador, que é um CLP S7500 da Siemens, ele vai trabalhar essa informação do erro em relação ao set point, vai efetuar, pelo sistema de supervisão, o operador vai poder controlar o sistema e monitorá-lo. Os dados serão armazenados. O sinal de ação do controle sobre o motor é enviado para o inversor de frequência, um CFW09 da VEL. Esse inversor ele atua no motor, variando a velocidade dele de acordo com a velocidade desejada. Aqui nós temos 2 transmissores de temperatura. Por que 2 transmissores de temperatura? Porque para efetuar a medição da velocidade, a velocidade não depende da densidade do ar. A densidade do ar depende da temperatura. Como nós utilizamos 2 instrumentos de medição de velocidade, o tubo de Pitot e o Anubar, que mais tarde vou tratar deles, nesse caso aqui, o sensor de temperatura está acoplado direto no Anubar. Então, quando utiliza o Anubar, ele utiliza esse sensor aqui. Quando utiliza o tubo de Pitot, ele utiliza esse sensor aqui, esse transmissor Iolink. Essa aqui é uma rede relativamente nova que tem que ser empregada na indústria. Pelo sistema de supervisão, você seleciona qual que é o sistema, qual que é o transmissor que vai utilizar aqui no cálculo da velocidade. O transmissor de pressão diferencial, ele vai pegar o diferencial de pressão no interior do túnel e calcular a velocidade e apresentar no sistema de supervisão. O erro relacionado retorna, fechando a malha de controle do sistema. Aqui nós temos a malha de controle completa do sistema, seguindo a norma ISA 5.1 de 2009. Aqui nós temos o controlador, o C é uma sigla para controlador multivariável. Aqui é o simbologia para controlador. Esse sinal aqui, traço, círculo, ele indica sinal de rede. Portanto, para o transmissor de temperatura Iolink, ele está ligando via rede Iolink com o mestre Iolink liga para o CLP. Aqui é uma rede Profibus com um inversor.
e aqui uma rede Ethernet com o sistema de supervisão. Aqui é uma indicação do símbolo do sistema de supervisão, símbolo SZ para o sistema de velocidade, aqui é o motor, o TT, transdutor de temperatura, o T é o sensor de temperatura, ambos são PTC, aqui é o sensor de velocidade, no caso, sensor de velocidade, que é o Anuber, nesse caso, é o Anuber. Aqui está o transmissor de velocidade, no caso, que é o transmissor de pressão, que retorna para o controlador. Toda a instrumentação para o controle do túnel, ela foi selecionada. São dispositivos de uso industrial. No caso aqui, o transmissor de pressão está sendo utilizado um Rosemont 2051 da Emerson. Aqui nós temos um S7500 da Siemens. Ele possui um cartão Profibus para comunicação, rede Profibus com esse inversor. Aqui é o tubo de Pitot, para utilização para ele pega a velocidade pontual no interior do túnel. Aqui nós temos o Anuber, como eu falei, ele é para tubulações de no máximo 150 milímetros, por isso que a seção de teste é limitada a 150 milímetros para captação da velocidade média. Então ele pega a velocidade média no interior da seção de teste. Aqui nós temos os dispositivos IO-Link. Então ele está ligado numa rede IO-Link com o sensor. Aqui ele vai para o mestre IO-Link e daqui ele vai para o CLP, que é o controlador do sistema. Para que o sistema fosse controlado, foi desenvolvido um dispositivo virtual, que é um sistema de supervisão do processo. Então aqui nós temos o sistema de supervisão, que ele demonstra na tela a temperatura no interior da seção de testes, a velocidade em quilômetros por hora, a pressão em milibar e a pressão em Pascal. A unidade em Pascal é utilizada para o cálculo da velocidade. Aqui é monitorada também a corrente do motor. Por que monitorar a corrente do motor? Como o motor ele é limitado, então a corrente dele sobe muito. Então tem que manter a monitoração constante para evitar danos ao motor durante o processo de testes. Aqui tem todo o sistema de controle dele, de 7 pontos de velocidade, liga, desliga, informações de velocidade do motor. Aqui seleciona-se qual que é o transmissor que vai utilizar, é o sensor, é Anuber ou tubo de Pitot. O Anuber, ele precisa de um fator K de correção, que eu vou explicar mais à frente também. Aqui nós temos o transmissor de temperatura IO-Link. O interessante desse sensor é que além da temperatura, ele dá informações como velocidades, como temperaturas, a mais alta temperatura medida, a mais baixa temperatura medida, informações de fabricante, informações de diagnóstico, se ele vai falhar, se não vai falhar, se ele está funcionando. Como mencionei, o Anuber, ele precisa de um fator de correção. Por quê? Ele não deixa de ser um tubo de Pitot de média, de velocidade média. Então, o que nós temos aqui? Aqui tem como funciona o impacto, a velocidade de impacto, ele gera uma pressão. E essa pressão de impacto aqui é a pressão total. Que ele vai gerar um diferencial de pressão maior do que o real. Enquanto o tubo de Pitot, ele dá a diferencial de pressão real. Mas como que ele dá a diferencial de pressão? Ele vai pegar aqui na região traseira dele, aqui, ó, ele tem o ponto de pressão estática. Então ele vai fazer o diferencial, pressão total menos a pressão estática, e vai dar o diferencial de pressão para o cálculo da velocidade. Só que se utilizar ele na forma nativa dele, aqui de só utilizar o diferencial de pressão, como aplica a função aqui, ele vai dar uma pressão maior do que a real. Portanto, foi utilizada uma técnica para criar o fator de correção, uma técnica de Chebyshev, que é uma tabela. Você procura uma tabela, você pega o raio da seção de teste, aí você determina de acordo com a tabela quantos pontos vai pegar. Eu decidi pegar 3 pontos para
ter maior precisão. Então, 3 pontos acima e 3 pontos abaixo do raio. Então, a partir dessa informação, você tem as distâncias padrão que você toma e média velocidade. Então, essas foram as velocidades utilizadas para efetuar criar o fator de correção do tubo. Então, média, aqui são as velocidades tomadas pelo tubo de Pitot. Aí tira a média da velocidade. Aqui, então, a gente pega o fator K, a velocidade do tubo de Pitot, velocidade no number, você tem um fator. Aí aplica na função. Aqui o ΔP, variação de pressão, aqui a densidade do ar, o fator 3,6 é para converter para km por hora no sistema de supervisão. Tendo todo o sistema de controle elaborado, o túnel caracterizado, nós partimos para os sistemas de medição da amostra de PSP. Para isso, foi selecionados os filtros. Aqui foi utilizado o filtro, o QB29, que ele possui uma transmitância em torno de 85% aqui de transmitância dele, nessa região aqui. Verifique que ele não emite na região do vermelho, que é o 649, que é o que importa para a caracterização da amostra. Aqui nós temos o filtro 640 nanômetros, que é que vai utilizar na câmera para captar a imagem, a molécula ativada, ou seja, aqui onde ele vai, a câmera vai captar, então ele vai pegar a imagem só na região que foi ativada na amostra. Aqui tem a fonte de excitação, que foi utilizado o LED 380 nanômetros e ainda é utilizado o filtro 380 nanômetros. Aqui tem só os resistores de limitação de corrente dele. E essa câmera foi utilizada para evitar qualquer influência externa. A câmera tem um tubo de filme. Aqui a câmera utilizada, que é uma câmera semi-profissional da Nikon, com sensor CMOS. Aqui está a adaptação do filtro de 640 nanômetros em sua objetiva. Tendo o sistema, a instrumentação de excitação da molécula e medição da molécula, foi elaborado as amostras das moléculas. Então, o que foi utilizado aqui foram membranas de PTC contendo moléculas imobilizadas sensíveis de otetilporfirina de platina, que ela foi composta por quê? Elas são 2,5 mg de otetilporfirina de platina, elas são dissolvidas em 1,5 ml de tetraclorohidrofurano e adicionalmente foram utilizados 20 mg e 38 mg de PVC para a produção de 2 amostras para os testes, ou seja, tem aqui com 38 mg e 20 mg. E em seguida foram adicionados 43 microlitros e 82 microlitros de bis, que é 2-etil-hex e sabacate, DOS. E para obter a mistura homogênea, elas foram agitadas mecanicamente em banho ultrassônico por 30 minutos. Por que foram elaboradas 2? Para verificar a sensibilidade devido à baixa sensibilidade da câmera. Nesse caso aqui, o trabalho foi todo levado em cima do 38 mg, porque o de 20 mg a câmera não conseguia captar as informações de maneira efetiva. Portanto, tendo o túnel, as amostras e o sistema de medição do PSP, foram elaboradas algumas estratégias de teste. Primeiramente, de forma preliminar, foram utilizadas lâminas de vidro, que elas foi passada a tinta sobre elas e efetuada a medição.
A deposição foi feita via spin coating e por gotejamento. Spin coating, nós utilizamos velocidades de 3.000, 2.000, 1.500 RPM. O problema, nesse caso, o interessante dela é que ela procurou homogeneizar o espaçamento sobre a amostra. Porém, o filme ficou muito fino. Como ele ficou fino, não conseguia captar na câmera, devido à baixa sensibilidade ainda do sensor. E no caso, nesse exemplo aqui, ela está ativada, só que aqui ela foi usada por gotejamento. Como é gotejado e espalhado, agitando ela, e ela acaba deixando o filme mais espesso. Nesse caso aqui, ela está ativada, só que ela foi ativada em um ambiente sem oxigênio. Por isso ela está com uma emissão máxima aqui. Posteriormente, foi utilizado um modelo de aerofólio para verificar as variações de pressão sobre sua superfície. Aqui está o projeto dele e ele foi impresso em impressora 3D. Então está aqui o modelo com suporte montado e aqui ele está espaçado, está com a tinta sobre ele. Como foi utilizada a tinta aqui? Ela foi gotejada e passada via pincel, que acabou deixando não homogênea na distribuição sobre o modelo aqui. Para os testes das amostras, ambas as amostras utilizadas na sessão de testes, elas foram colocadas no ângulo de ataque em torno de 20 graus em relação à entrada do fluxo de ar. Por que 20 graus? Porque de acordo com algumas literaturas, nós levantamos, o ponto que teve a maior eficiência de captação da imagem, devido à distribuição do fluxo laminar do vento que está passando por ele. Aqui está como foi montada. E aqui nós temos as câmeras, a câmera de inspeção, que aqui tem um ponto de vidro aqui que foi colocado para excitação e medição. E já em resultados nós temos aqui todo o arranjo experimental com o túnel todo montado. Aqui é um tubo de PVC de 150 mm utilizado. Como eu falei, todo dobrado de forma manual. Aqui tem toda a instrumentação de medição e controle do túnel. Aqui, já em resultado, nós decidimos efetuar os testes de quais são as velocidades que nós conseguiríamos atingir no interior do túnel. Para isso, foram variando-se a rotação do motor e foi aumentando a velocidade. O motor é limitado a 1.800 RPM, então os limites de construtivos dele é de 1.800 RPM. Porém, aumentando a velocidade com o uso do inversor, conseguimos uma velocidade maior dentro do túnel. Chegando acima de 3.100 RPM, ele começa a decair a velocidade. Por quê? Porque ele começa a perder torque, porque nós estamos acima de seus limites de construção. Aí, para decidir qual seria a melhor velocidade, nós utilizamos a região aqui e transferimos ela para cá. Então, nós fizemos um zoom da informação, onde nós temos a melhor região de maior estabilidade aqui, em torno de 3.070 RPM de velocidade. Teve a maior estabilidade do processo. E durante os testes, foi feito alguns testes de velocidade em alguns períodos. Aqui, no primeiro teste, motor ligado, velocidades acima de 100 km por hora. Se manteve acima de 100 km por hora, velocidade média de tudo. No segundo teste, se manteve. Então, aqui teve mais ou menos em torno de uma hora espaçado de teste. Quando chegamos no terceiro teste, uma hora depois desse teste aqui, verificamos o que? A velocidade começou a decair.
ela agora ficou em cima dos 100 km por hora. Isso se deu devido a quê? Devido às limitações do motor. Ele começa a perder torque, começa a perder suas características físicas, portanto, a necessidade de espaçamento de períodos maiores de teste. Aqui, nesse caso aqui, foi feito em torno de 10 horas depois desse último teste. Olha como que as características elas se retornam para valores superiores a 100 km por hora de dimensão no interior do túnel. Tendo as velocidades caracterizadas, nós utilizamos a lâmina de forma preliminar. Aqui nós temos a imagem das lâminas. Foi feito 4 velocidades com o túnel desligado, com a por intensidade, túnel desligado, velocidade das 95 km por hora, 100 km por hora e a 107 km por hora. A olho nu não consegue verificar nenhuma variação. Portanto, a imagem captada ela foi convertida numa escala cinza e gerado um histograma para verificar a quantidade de pixel por escala cinza que nós temos e a quantidade da molécula ativada, ou seja, nesse caso aqui ele vai converter a molécula de valores entre 0 e 1. Quanto mais próximo do 1, mais claro está a molécula. Quanto mais próximo a 0, mais escura a molécula. Tanto é que podemos verificar que ela fica aqui, ó, 0,005, 0,01. Então ela está totalmente escura. A olho nu você não consegue perceber nada. Portanto, aqui em 0, quando nós olhamos aqui no 95 km por hora, ela começou a ativar outra região, ó, próximo de 0,045. Aí, mesmo chegando a 107 km por hora, que foi nesse caso aqui, foi a velocidade máxima nesse ponto aqui que foi medido, ela não passa de 0,045. Porém, ela aumenta a quantidade de pixel por escala cinza nessa região. Então, ela tem uma região que ela foi ativada. Apesar de ser pequena, mas foi possível verificar isso daqui. Portanto, para conseguir ter uma imagem da situação real, o que nós fizemos? Binarizamos ela. Binarizamos com um limiar de 0,03. Então, nós pegamos o limiar de 0,03, com ele desligado, o que ela estava ativada naquele momento. Excitou, fonte de excitação, excitou a molécula, captou a imagem, está aqui. 95 km por hora, excitou, captou a imagem, ela já tem uma região maior de ativação. De 95 para 100 km por hora, teve pouca variação, mas teve regiões que foram ativadas nessa região aqui. E a 107 km por hora foi onde teve a maior região de ativação dessa molécula. Excitou ela, a 107, captou a imagem e verificou. Você vai lembrar, com um limiar de 0,03. Então ela está bem escura mesmo para a verificação. Portanto, nós partimos para os modelos. Aqui o modelo de teste, nós temos com ele desligado a 95 km por hora e a 107 km por hora. Com túnel desligado, situação estável, ele está 0. Com situação de 95 km por hora, não tem muita diferença, mas porém quando você pega da primeira para 107 km por hora, ele tem uma região de ativação muito maior. De novo, a imagem convertida para a escala cinza e gerado o histograma dela. No histograma nós podemos verificar o que? A quantidade de pixel por escala cinza e aqui a região de ativação dela. Então olha só que interessante. Da primeira para a segunda, aqui 95 por quilômetro, não teve regiões ativadas, porém teve alguns pontos de incremento da quantidade de pixel naquela região. E a 107 km por hora diminuiu
a quantidade de pixels e aumentou a região ativada. Ou seja, houveram regiões cuja a pressão ela diminuiu no corpo e ativou. E nós geramos, portanto, a imagem binarizada dela, só que agora com limiar de 0,2. Então aqui está a região da molécula, a região da amostra, do modelo, com tudo desligado, a 95 km por hora. Teve poucas regiões aqui, como nós não teve regiões ativadas, como podemos ver no histórico, porém teve regiões onde aumentou a quantidade de pixel em relação ao anterior. E aqui aumentou a região ativada da molécula. E foram feitos outros testes com a amostra. Então, o primeiro teste, o segundo teste e o terceiro teste, verificamos que no estado fundamental e aqui na questão da intensidade tem pequenas variações entre 95 km por hora do primeiro para o segundo e para o terceiro teste. No terceiro teste teve uma região mais ativada em relação ao segundo e o primeiro. E na 107 km por hora, que é a velocidade máxima que nós conseguimos no túnel, ela pega a região toda ativada. Muito pouca variação entre uma e outra, um e outro teste. Agora, em conclusões, nós temos aqui que os arranjos das transversais circulares, elas mostrou-se mais eficiente do que as regiões retas, quadradas, quando certos. O legal é que o túnel foi automatizado, controle de velocidade e temperatura em tempo real e fazendo uso de toda a instrumentação que é utilizada em sistemas industriais. E o sistema de funcionamento inteligente IO-Liquid mostrou bastante eficiente no que foi proposto, mais informações do que realmente nós necessitamos. Os dados armazenados em SQL Server para efetuar as análises de velocidade do túnel. Infelizmente, a velocidade máxima que atingimos no túnel foi de 107 km por hora devido à limitação do sistema de ventilação. O motor ele era limitado em relação às velocidades maiores. Então, quando chegava a rotações do motor, o inversor conseguia chegar até 6.000 RPM. Porém, chegando a pouco acima de 3.000 RPM, já começa a perder o torque. E o monitoramento de pressão dinâmica, ele foi obtido via uma fonte excitadora, 380 nanômetros. Ele foi, como podemos ver, ele foi obtido. E foi utilizado uma câmera CMOS. E é uma situação interessante porque é uma câmera que é uma câmera que ela é semi-profissional, ela não é a própria para medição da molécula, porém ela conseguiu captar a informação fazendo uso do filtro de 640 nanômetros. E a imagem da pressão dinâmica, ela foi obtida apenas no extremo da velocidade. Então, a 107 km por hora nós temos a maior intensidade. Então, se conseguíssemos velocidades maiores, conseguiríamos outros valores, outros sistemas de variação. E ele mostrou-se adequado para a obtenção da imagem de pressão dinâmica em superfícies aerodinâmicas. Ele pode ser melhorado futuramente esse trabalho. Tem uma situação de disposição uniforme da molécula, de uma maneira como um sistema de pulverização. Uma das amostras eu perdi ela inteira numa tentativa de pulverização. Deverá secar muito rápido essa molécula. E o uso do túnel de vento de circuito fechado também seria interessante, porque você precisa de menos potência no motor. Então você pode manter a carga, você mantém o circuito funcionando, mas com um motor trabalhando de forma intermitente. E também poderia ser utilizado um sistema óptico CCD próprio, por exemplo, como um espectrômetro de Raman. E aqui as publicações de decorrer do trabalho, que foi feito o Internal Assembly for Dynamic Pressure Characterization, que foi apresentado no INSIT 2019.
Aplicação IoT para monitoramento de temperatura e luminosidade no ambiente urbano, também foi apresentado no Combisa esse ano também. Aqui eu fui com o autor, que é Revolução da Educação, Digitalização do Sistema Educacional, no Combisa 2019. E o ano passado, Threat Communication for Photodynamic Therapy, a Review, foi apresentado no Dive Society em 2018. Bom, é isso. Obrigado César por tua apresentação. Agora vamos passar à seguinte fase do processo, as abluções.